criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Seguimos aqui, gente, hoje Deuteronômio, capítulo 14, 15 e 16, e Marcos, capítulo 10, ali do 32 ao 52, seguindo aqui a nossa leitura. Continuidade aí do nosso livro de Deuteronômio e Marcos. Animais puros e impuros, vamos lá. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido, são estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam ou têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não tem casco fendido. São impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido e não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impuro para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha, a coruja de orelha pequena, a coruja de orelhuda, orelha grande, qualquer espécie de gavião, o macho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que examinem e têm asas são impuras para vocês, não as comam, mas qualquer criatura que tem asas sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto, vocês poderão dá-lo a um estranho residente de qualquer cidade de vocês e ele poderá comê-lo, ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Aqui, pessoal, existe uma distinção, por isso que eu li até aqui. Não é que seja proibido. Era proibido aos sacerdotes da época e aos levitas, ao povo que estava debaixo de uma consagração. Você vê que o estrangeiro, aquele que não era hebreu nem judeu, eles podiam comer. Esses somos nós, que somos os gentios. Muitos desses animais aqui, eles eram impuros mesmo, e outros eram questão de referência a deuses pagãos e espécies proibidas como algo que era contra a lei, que é o caso da criação de porcos, né? Então precisa ser muito bem entendido para que a gente não confunda aquilo que era permitido para o povo consagrado, aquilo que era afligir a lei, né? Era contrário à lei da criação, não era permitido criar, que eram os porcos, e também a questão da impureza mesmo, por comer bichos mortos, qual hoje em dia, né? Tem gente que come o goiamum e outros comem o caranguejo. Não sei se você sabia, o goiamum não é bom para comer, porque ele se alimenta de qualquer tipo de bicho, de carniça, morto. Já o caranguejo não se alimenta. Se o caranguejo tocar em qualquer coisa imunda, impura, podre, ele larga a pata.
Então é isso que Deus está querendo nos informar aqui. Tem coisa que tem que ser purificado. O goiamum, para comer, você tem que fazer a ceva dele. O que é isso? Comprar ele, botar ele num cantinho e cuidar dele ali pelo menos 30 dias com milho, né? E com cascas de frutas e verduras, para ele se purificar. Depois você pode comer. Se você comer ele direto pego no mangue, o goiamum, você pode morrer com infecção. Então aqui é a mesma coisa, a questão de entender qual a espécie do bicho, como é que ele vive, e a questão de permissão devido à lei, né? Só para deixar bem claro que através de Cristo, aquilo que é proibido, que é impuro, continua valendo. Mas aquilo que, por exemplo, o porco, para nossa região aqui, ele é permitido. Já em umas regiões aí para cima aí, tem porco que não é permitido, como na Índia, a vaca não se come. Por quê? Porque ela é sagrada. Então, cada país, cada região tem seus costumes, ok? Verso 22. Separem o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. Coma o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, da primeira cria de todos os rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas, que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todos o seu trabalho. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim não deverá haver problema, ou melhor, pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando como herança, para que lá tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje lhe estou ordenando, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelitas pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração nem feche a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe literalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá sobre pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade, e quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto de sua eira e do tanque
de prensar uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem abençoado. Lembre-se de você, foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. Mas se o escravo lhe disser que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosque a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano você e a sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for macho ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Coma-o na cidade onde estiver morando. Tanto cerimonialmente impuro quanto puro o comerão, como se come a carne de gazelas ou do veado. Mas não poderá comer o sangue. Derrame-o no chão como se fosse água. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. E ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias, como pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol e na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia, façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus, e alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a estes decretos. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias. Depois que ajuntarem o produto da eira do tanque de prensar uvas, alegrem-se nessa festa com os seus filhos e suas filhas, os seus servos, servas e levitas, com os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. 3 vezes no ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Peraí, pessoal, que voa a folha aqui. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme a bênção recebidas do Senhor, o seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos e todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não
pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Não ergam nenhum poste ídolo ou poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Que Deus, ele está lembrando o povo de tudo, dando orientação para que o povo tenha o cuidado de fazer tudo conforme Deus está direcionando. Esse é o cuidado que nós temos que ter hoje também, né? Cada qual no seu costume, cada qual na sua vida, cada qual aí nas suas condições, mas devemos buscar fazer tudo aquilo que está dentro das nossas, da nossa condição, na linha, na risca da palavra de Deus. Marcos 10, agora do 22 em diante, gente. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Aqui nós estamos falando, lembrando de ontem, do jovem rico, né? Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino do céu. Não é rico de dinheiro, tá, gente? É excesso de valores, porque as pessoas que não têm o coração no Senhor, ele se apega no trabalho, ele se apega em um bem, ele se apega na profissão, ele se apega em tantas coisas. Então é a prioridade. Uma pessoa abastada, né, rica na época, ele se apegava nos bens, assim como na alta sociedade hoje, as pessoas são valorizadas pelos que têm. A internet está aí provando isso, né? A pessoa hoje ela tem valor se ela tiver muitos seguidores, né? Pelo que ela tem, não pelo que ela é. E aqui Jesus está ensinando ao contrário. Deus olha o que nós somos, não o que temos. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino do céu. Por quê? Porque Deus não olha o que ele tem, Deus olha o que ele é. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É bem mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui eu já expliquei na igreja, já preguei sobre isso. A agulha era uma portinha que ficava depois das 18 horas aberta, né? Para que todos os viajantes passassem no portal da cidade. Então todo mundo que chegasse depois de um certo horário não tinha que deixar bagagem, tinha que deixar tudo por lá de fora para poder passar ali por essa portinha, tá? Era um medidor, né, de bagagem ali, só poderia entrar com aquilo que era permitido. Então aqui Deus está ensinando, dentro da porta que é ele, né, que é a porta das ovelhas, não passará e entrará de qualquer jeito com qualquer bagagem, tem regulamento. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, para Deus não. Então todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguirão, e na era futura a vida eterna. Então aqui, contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Aqui nós estamos entendendo aqui, né? Lendo aqui o que eu acabei de explicar agora há pouco. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que os seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Então aqui, irmãos, ele estava instruindo eles, né, e dizendo: vai acontecer isso, isso, isso. E eles tinham que se preparar. Mesmo caminhando com Jesus, sendo avisados, eles não se prepararam. Verso 33. Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Foi claro a instrução. Mesma coisa a pregação hoje para nós. E muita gente está adormecida, cega,
mudando de lugar, fazendo coisas que querem, que acham, ora a Deus, e toda a confirmação que as pessoas oram a Deus só vem para aquilo que prevalece ela. Ninguém que ora a Deus querendo fazer alguma coisa recebe o não do Senhor, gente. A pessoa quer namorar, Deus confirmou. A pessoa quer mudar de igreja, Deus confirmou. A pessoa quer largar o serviço, Deus confirmou. Quer separar, Deus confirmou. Que confirmação é essa que Deus nunca dá não, sendo que o não de Deus é prioridade? Verso 35. Nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhe faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro na tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, olha bem isso aqui, gente, entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo. Aí tem tradução que diz escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tá tudo errado hoje se você analisar, né? Pouquíssimas pessoas estão dentro dessa palavra. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no aqui. E chamaram-no, o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus então pelo caminho. E aqui encerramos mais um capítulo de Marcos. Amanhã iniciaremos o capítulo 11. Deus abençoe vocês, gente.